Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal e vamos para mais um vídeo sobre Landscape. Hoje vamos finalmente dar vida ao nosso cenário, adicionando vegetação. Para isso, eu importei os seguintes assets da Quixel, na fab.com: Dead Branches, Bracken Fern, Dead Leaves e Dead Shrubs. E lembrando de sempre baixar na qualidade low para não explodir o computador de ninguém. Já as árvores, eu baixei o pack chamado European Beech. Um detalhe importante é que esse asset ainda não mostra compatibilidade direta com a versão 5.7 que estamos usando aqui. Então, na hora de importar para o projeto, você precisa selecionar a versão mais recente disponível, que nesse caso é a 5.6. Atualmente, a melhor opção de árvores dentro do Unreal são as Mega Plants, apesar de ainda estarem no estágio experimental. Mas como esse é um assunto que rende muito, eu vou me aprofundar nele no próximo vídeo. Por enquanto, vamos focar em como espalhar as nossas folhagens pelo cenário. Agora, para adicionar vegetação ao nosso cenário, vamos mudar o editor para o Foliage Mode. Vamos procurar pelos assets Static Mesh Foliage, que normalmente ficam na pasta Foliage Types. Podemos ir selecionando todos e arrastando para essa área onde está escrito Drop Foliage Here. Os galhos vamos adicionar por outro método depois, porque eles não vêm com esses arquivos. Pronto, agora é só selecionar a ferramenta Paint e quais assets você quer espalhar. Em Brush Size, você define o tamanho da área e em Density, o volume ou quantidade de assets. Mas antes de sair pictando, se você quiser, pode entrar no Material Instance desse bando de mato e aí desativar a opção Translucency. Essa é uma configuração que permite o material ser translúcido, mas no nosso caso isso só vai pesar e talvez cause alguns bugs visuais como excesso de brilho. Outra configuração legal fica no grupo Seasons e você pode alterar o Health Offset. Quanto maior o valor, mais a vegetação vai parecer viva. Eu gosto de deixar em mais ou menos 3, para dar uma cara mais sinistra, sabe? Bom, se você quiser apagar, é só você selecionar a ferramenta Erase e as plantas que você quer apagar e passar o pincel da mesma forma que no Paint. Esse método é ideal para cenários muito pequenos, mas imagina sair pintando uma landscape gigantesca de um jogo Open World, por exemplo. Para resolver isso, vamos para o próximo método. O que precisamos fazer é criar um arquivo do tipo Landscape Grass Type. Aí vamos ter um array Grass Varieties. E agora é só adicionar um desses para cada planta. Então temos vários parâmetros aqui para ajustar. Em Grass Mesh é onde você coloca o asset que baixamos. Aqui vamos selecionar o Static Mesh. Isso vai permitir que a gente adicione também os galhos que baixamos e não adicionamos antes. Outro valor importante aqui é o Grass Density. Ele vem por default em 400, mas esse é um valor muito alto. Então precisamos ir ajustando esse valor aqui até achar uma quantidade satisfatória para cobrir a landscape inteira. Para as árvores, eu já vou logo adiantando que esse valor deve ser muito baixo, cerca de 1. Antes de ver os outros parâmetros, vamos terminar de configurar. O próximo passo é abrir o seu Landscape Material e procurar pelo nome Landscape Grass Output e Landscape Layer Sample e depois conectar os dois. No Landscape Layer Sample, em Parameter Name, você coloca o nome do Landscape Layer Blend que você quer que a vegetação spawne. No nosso caso, nós temos os layers Grass, Sand e Dirt, que configuramos no vídeo passado. Se você perdeu, eu vou deixar o link no vídeo e no card aqui na tela. Agora, no Landscape Grass Output, você vai adicionar um Grass Type. Vai botar o mesmo nome do layer, ou seja, no caso aqui vai ser Grass, porque queremos spawnar no mato, e adicionar o Landscape Grass Type que criamos anteriormente. E pronto, está configurado. Então agora vamos voltar para as configurações do Grass Type e temos aqui que configurar o Start e o End Cool Distance. Esses são os valores que vão ditar quando as plantas vão sumir. Isso é bem importante para a performance. O primeiro valor, que é o Start, fala até qual distância do player 100% das plantas vão ser renderizadas. A partir dessa distância, elas vão começar gradativamente a sumir. E a partir do último valor, o End, nenhuma planta mais vai ser renderizada. O interessante aqui é mesclar esse valor para cada mesh, porque às vezes, de longe, a gente precisa só enxergar as coisas maiores, como as samambaias, por exemplo, para dar uma textura no que a gente está enxergando. As menores, como as folhas no chão, já iriam sumir de qualquer forma. A gente já não iria conseguir enxergar. Sem contar com os efeitos de pós-processamento e de iluminação. Então, esses a gente não precisa mais renderizar, entendeu? Para cenários escuros, dá para diminuir bastante esse Cool Distance. Já o Allowed Density Range ajuda bastante a melhorar as áreas de fall-off entre uma textura e outra. Ou seja, aquela área de transição entre uma textura de terra e uma textura de grama, onde elas
se misturam, sabe? Dá pra ver bem a utilidade desse caso nas dead leaves, que o asset tem uma forma de círculo. Então, se eu não mexer nisso, dá pra perceber que esses círculos aparecem perto da estrada de terra. Se eu diminuir esse range, esse padrão para de aparecer, porque para de spawnar o asset nas áreas de fall off. O ScaleX é interessante também, porque permite você setar o valor mínimo do tamanho da escala, né, de um asset, e também o max num tamanho maior. Então você consegue controlar tamanhos diferentes, por exemplo, para uma samambaia, né? Você pode fazer uma samambaiazinha menor e outra maior. E aí ele vai pegar valores aleatórios entre essa escala mínima e máxima que você escolheu, sabe? Random Rotation também é bom para trazer mais diversidade, porque a planta vai spawnar numa rotação aleatória. Isso tudo ajuda bastante a trazer mais diversidade e fazer o player sentir menos repetição, né, nas texturas, né, nas meshes 3D que a gente está colocando no mapa. Em Cast Shadow, você pode desabilitar as sombras. Isso é outra coisa que ajuda muito na performance e às vezes não vai fazer muita diferença, principalmente em ambientes muito escuros, sabe? Agora eu vou mostrar para vocês o View Mode Shader Complexity. Isso é uma medida de custo computacional das instruções usadas para renderizar objetos 3D. Ou seja, basicamente, o Shader Complexity mede o quanto a sua GPU vai trabalhar para calcular cores, luzes, sombras e texturas. Ele mostra o cenário numa escala de cor que o verde significa que tá tudo bem, o vermelho significa que as coisas estão começando a ficar ruim. Rosa e branco, você tá derretendo o computador, coitado. Para adicionar as árvores, é o mesmo esquema de antes. As árvores vêm com dois tipos para cada variação, que é a Pivot Painter e a Simple Wind. A diferença é que a primeira faz uma simulação melhor do vento, apesar de ter mais custo computacional. Tanto pelo Paint Mode quanto pelo Landscape Grass Type, você consegue adicionar as árvores. E se você quiser que a árvore tenha colisão, é só abrir o arquivo Static Mesh Foliage e ativar a colisão em Collision Presets. E você também pode, se quiser, adicionar uma Static Mesh de uma árvore isolada no mapa também. Agora vamos ver como que está o Shader Complexity? Bom, como dá para ver, o computador está à beira de pular da janela. O FPS está quase negativo. E isso é porque eu tô com uma placa de vídeo topo de linha, né? A boa notícia é que a Epic está investindo bastante numa nova ferramenta chamada Megaplants, que utiliza Nanite Foliage e otimiza muito o desempenho das árvores. Isso tudo ainda está em estágio experimental, mas mesmo assim vale muito a pena começar a usar. E é isso que vai ser o tema do nosso próximo vídeo da série Landscape. Vamos ver como que funcionam as árvores Megaplants e como podemos utilizá-las para fazer uma floresta que seja performática. E por esse vídeo é isso. Não se esquece de deixar o like se esse conteúdo te ajudou e deixe nos comentários qualquer dúvida. Até a próxima!